Som. Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos, amém? É uma surpresa, né, os irmãos me verem aqui hoje, haja visto que eu dei aula há um domingo ou 2 domingos atrás, né? Na realidade eu troquei com o Tatu porque eu vou ter um compromisso no próximo domingo, que seria a minha aula. Então a gente trocou aqui, por isso que eu vou dar aula do capítulo 9 hoje para vocês, tá bom? Com a graça de Deus, é claro, com a misericórdia de Deus sobre nós, vamos estudar sobre esse tema da nossa revista, né, Revista Compromisso, que traz o tema A Promessa que Floresce pela Fé, que está baseada lá em Romanos, no capítulo de número 9. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, capítulo de número 9, então, para a gente ler um pouquinho aqui, e depois estudarmos, nos debruçarmos aqui e aprendermos uns com os outros. Já vou dizendo para os irmãos que não é um capítulo fácil de estar explicando, né, e interpretando, mas que a gente buscou, né, as referências dentro inclusive até da Confissão Batista Brasileira, pedir ajuda dos universitários, sabe, alguns irmãos que têm mais entendimento do capítulo 9 de Romanos, e eu acredito que Deus tem algo mais, bastante profundo, e que vai trazer edificação para as nossas vidas. Eu vou ler então na minha versão da Bíblia, nova versão transformadora, diz assim, capítulo 9 de Romanos: Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia, sem fim, por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas, e o próprio Cristo, quanto à sua natureza humana, era israelita. E Ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão, pois Deus havia prometido: voltarei por essa época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Aí está entre parênteses aqui na minha Bíblia, né? Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Fecha parênteses. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas odiei ou rejeitei Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo e nem dos nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você o meu poder e propagar meu nome por toda a terra.
Como podem ver, ele escolheu ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O olheiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente ou de antemão para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram o meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito: vocês não são o meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem: se o Senhor dos exércitos não houvesse poupado alguns dos nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair. Mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Amém? Que Deus nos fale através do seu Espírito, da sua santa palavra, em nome de Jesus. Bom, queridos, a leitura desse capítulo inteiro já nos traz um certo temor diante da soberania de Deus, que é o que vai ser tratado aqui a princípio. A soberania de Deus vai falar sobre a eleição também do povo. Deixa eu ver se está ligado aqui. Tá? Não estou conseguindo mudar. Consegue mudar por aí? Não está indo aqui. Ah, peraí, agora foi. Não está indo. Desculpa, irmãos. Vamos lá. Os temas que Paulo traz aqui para a gente, nesse capítulo de número 9, na verdade é a continuação do capítulo 8, onde ele termina o capítulo 8, falando assim de uma maneira tão alegre e profunda a respeito da segurança da nossa salvação em Cristo pela fé. Ele fala que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele termina o capítulo 8, então, falando sobre isso. Mas no 9, ele já entra de uma maneira meio que triste. Ele mesmo começa o capítulo dizendo que ele sente uma profunda tristeza no coração. Por quê? Porque ele vê que os seus compatriotas, os judeus, muitos deles não criam, perseguiam ele, atiravam pedras aonde ele passava, perseguiam ele de uma maneira terrível. E ele tenta, ou ele expõe para a gente, então, a sua tristeza com essa situação, e vai falar sobre a questão da eleição pela graça, e como eu disse, falar sobre a soberania de Deus. E quando eu
li esse capítulo e reli, e vi em outras versões, né, e busquei, né, saber, né, o que era todo esse capítulo, o que envolvia toda essa história. Aí eu me coloquei assim, diante de tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha caminhada cristã, porque eu venho de uma tradição pentecostal, né, e arminiana. Então a gente vai trazer para a discussão o Armínio e o Calvino por conta deles terem visões diferentes a respeito desse capítulo. Mas eu não vou defender uma tese contra a outra, de maneira alguma. O que a gente vai expor aqui é o que está dentro do texto, dentro da lição, né, dentro da revista, e aí cada um de nós, né, pode se identificar com o que você entendeu, o que você compreendeu, o que o Espírito Santo te iluminou aí, e aí a gente vai conseguir, de qualquer forma, não conseguir, mas de qualquer forma a gente vai se render à soberania de Deus, porque independente, se eu vim de uma tradição arminiana, que fala mais sobre a responsabilidade humana, diante da salvação, as decisões do homem, inclusive tem um hino que eu vinha até pensando, né, um louvor, não posso nem dizer que isso seja um louvor, né, mas uma canção, né, que gospel, que diz assim: eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Quem já ouviu? Pouca gente ouviu, né? Então, essa afirmação, a princípio, ela alivia o nosso coração. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Mas, se a gente entender a profundidade da soberania de Deus e da sua graça, a gente vai entender que, se não é Deus agindo no nosso coração para regenerar esse coração caído, do qual Paulo já tinha falado no capítulo 4, essa natureza pecaminosa que vive em confronto aqui dentro da gente, se não é Deus, com sua soberania, com sua misericórdia, a gente é incapaz de escolher ser amigo de Deus. A gente é incapaz de escolher Deus. Por isso que, quando eu relembrei, né, dessa música, né, dessa canção, eu falei para Deus: Senhor, eu era muito arrogante. Não é possível achar que eu posso tomar a decisão de ser seu amigo, se antes o Senhor não tomar a decisão de vir até mim, até o meu encontro, me levantar, porque eu estava caído, morto em meus pecados e delitos, e não tinha como ter reação nenhuma, se primeiro Deus não agisse na minha vida. E eu creio que foi assim com cada um dos irmãos aqui. Então, dito isso, né, esses principais temas, a soberania de Deus, a situação de Israel e a questão da eleição pela graça. Pode pular o próximo, por favor. Vou dar uma visão panorâmica aqui. Já falei sobre a tristeza de Paulo, do verso 1 ao 3. Ele estava triste porque ele via que os seus irmãos judeus, que tinham as promessas, que era um povo que foi adotado por Deus, né, que eles tinham as alianças, Deus revelou a sua glória, eles tinham o privilégio da lei, de conhecer a lei de Deus, e também de adorá-lo. E do próprio povo de Israel veio o Messias, veio o Cristo, mas eles não creram, eles rejeitaram. Então Paulo se sente triste. Depois ele vai falar sobre a promessa. Por quê? Porque diante dessa situação, surge a pergunta: mas então Deus falhou? Deus falhou em cumprir a sua promessa? Não, de maneira nenhuma. Por quê? Porque a promessa é maior do que a descendência. Aí a gente vai ver que Paulo vai falar sobre Deus trazer os seus descendentes através de Abraão e de Isaac, e não através de Ismael, como a gente vai ver mais na frente. Depois fala da escolha soberana de Deus, versos 9 ao 13. Aí vamos falar também sobre a soberania com propósito, versículos 14 ao 18. E, finalmente, a eleição pela fé. Então, antes de iniciar esses... Próximo, por favor. Antes de iniciar, então, essas explanações, eu quero trazer aqui os irmãos
discussão sobre o que é a soberania de Deus. Alguém assim poderia definir para mim o que é a soberania de Deus? Se alguém puder levar o microfone, por gentileza. Quero que os irmãos participem hoje. Eu tenho certeza que nós temos bastante gente capacitada para definir aí o que é a soberania de Deus. Alguém? Eu entendo que a soberania de Deus é ele ser livre, para ele fazer o que ele quiser. Não a gente impor para ele que ele tem que fazer isso ou aquilo. Ele é livre. Tá certo. Mais alguém? Não? Bom, eu vou dar uma definição da IA. Obrigado, Nathan. Diz assim que a soberania de Deus é o atributo divino que define seu poder absoluto, autoridade suprema e domínio irrestrito sobre toda a criação. O que isso significa? Que Deus governa a história, a natureza e a vida humana de acordo com sua perfeita vontade. E nenhum plano dele pode ser frustrado ou impedido. Ficou bem claro? O que é a soberania de Deus? Ele manda e não deve satisfação para nenhum de nós. O que ele fizer é bem feito segundo a sua vontade, mesmo que vá contra os meus princípios, os nossos princípios, mas ele está no controle, ele é o rei soberano que domina sobre tudo e sobre todos. E essa história de soberania remonta ao tempo em que havia reino sobre a terra. Aí vocês lembram a história do rei Nabucodonosor, que o que ele decretava tinha que ser realizado, independente, ele não precisava da satisfação do que ele estava fazendo, assim como tantos outros reis. E agora a gente entende um pouco o que essa soberania, quando a gente olha para Deus. É claro que falando de seres humanos, é um pouco diferente, mas Deus, ele é soberano sobre toda a sua criação, sobre a história, sobre a natureza e sobre a vida humana. E ele realiza tudo de acordo com a sua vontade. E foi assim com Israel. Nem todo Israel é Israel. Ou seja, quando ele chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, que é um pessoal mais idólatra, e provavelmente Abraão também era, ou a sua família, E aí Deus chama Abraão e diz que faria dele uma grande nação, Seus descendentes seriam como a areia do mar. E só que Abraão não podia ter filhos, aliás, Sara não podia engravidar, e Abraão já tinha uma idade já meio que avançada. Então, Abraão teve fé e confiou nessa palavra e começou a andar com Deus. E aí durante o caminho, alguns percalços, algumas dificuldades, mas de repente Abraão, depois de algum tempo, Sara também vê que, olha, está difícil aí se cumprir a promessa, vamos dar o nosso jeitinho, tomaram uma decisão. Decidiram então pegar a escrava, a Agar, e dar a Abraão. Abraão foi lá, coabitou com ela e teve o filho por nome de Ismael. Deus se agradou disso? Não, Deus não se agradou disso, porque Deus tinha feito uma promessa que seria através de um filho legítimo de Abraão, um filho que viria dele, das suas entranhas. Então o que aconteceu? Formou-se um outro povo, através de Ismael. Mas quando Deus veio e cumpriu a promessa no tempo certo, como Paulo falou aqui, Deus veio até Sara, prometeu que teria um filho, e que esse filho que seria chamado a sua descendência, ou seja, seriam os filhos da promessa. Então, Ismael nasceu de Abraão, mas não era considerado filho da promessa. A promessa veio através de Isaque e não de Ismael. Uma escolha de Deus.
Uma escolha de Deus que não teve interferência humana. Não foi porque eles fizeram lá, deram um jeitinho e trouxeram Ismael, que agora não, agora Deus vai se ver obrigado a realizar os seus propósitos em cima da descendência de Ismael. Não, Deus tinha um plano, Ele decidiu antes mesmo da eternidade, e esse plano foi colocado e estabelecido por Ele. Então a gente já vê aqui o que é a soberania de Deus dentro da história de Israel. Próximo, por favor. Deus estabelecendo, o exemplo de Jacó e Esaú, Deus estabelecendo sua escolha soberana para cumprir seu propósito. Então, além de Paulo dar o exemplo de Abraão e Isaac, ele também traz para a gente a história de dois irmãos gêmeos. Os irmãos lembram que são os dois filhos de Isaac, né? Rebeca, depois de um tempo, ela também era estéril, e depois de quase 20 anos, aproximadamente, Isaac orando pela sua esposa, por Rebeca, ela engravida, e aí ela sente dentro dela meio que os filhos chutando de alguma forma, e ela chega diante de Deus e pergunta: o que está acontecendo? E Deus fala para ela: tem duas nações dentro do seu ventre. Existem duas nações que estão aí brigando no seu ventre. Deus olhando já não só para duas pessoas, mas olhando para nações. E isso é importante, porque vai definir para a gente o que Paulo está falando sobre a eleição de Deus, sobre Deus escolher um e rejeitar o outro. Porque aconteceu aqui na vida de Jacó e de Esaú. Então, antes mesmo dos filhos nascerem, Deus já tinha feito a sua escolha soberana. Deus já tinha realizado a sua escolha. Escolheu Jacó. Quem nasceu primeiro? Nasceu Esaú. E segundo as leis vigentes na época, o herdeiro de Isaac seria Esaú. Mas Deus tinha decidido que Jacó seria o herdeiro da promessa. Então aqui fica bem claro para a gente que não depende da gente, das nossas obras. Deus nos escolhe por sua soberana graça, misericórdia, e a gente só pode se render a Ele, não tem outro caminho. Ficar achando que a gente que decide, que a gente toma aqui as nossas decisões de querer Deus e de amar a Deus, eu particularmente, irmãos, eu acho muito difícil acreditar nisso, porque a gente é bem ruinzinho, é um ser humano bem teimoso, bem rebelde, que a gente, olha, por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir agradar a Deus de maneira alguma, se não for pela fé naquilo que Ele realizou, através de Cristo na cruz do Calvário, a gente não tem chance, não tem chance. Então Deus, Ele estabelece a sua escolha soberana para cumprir o seu propósito. No próximo slide eu vou trazer para os irmãos aqui, pode pular por favor, o que diz a nossa Declaração Batista Brasileira. Quem já leu a Declaração Batista Brasileira aqui? Todos já leram? Tá, então, quem não leu, procure ler lá bom, deve ter aqui, né? Mas eu recebi uma quando eu fiz o curso de integração. Aí eu li ela inteira e esse texto sobre eleição caiu justamente no que a gente está falando aqui hoje. Eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna. Não por mérito, mas segundo a riqueza de sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício de sua soberania divina e à luz de sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no correr dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda baseada na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância
com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Confissão Batista Brasileira. Então, está aqui a nossa visão, a nossa interpretação sobre o que é eleição, e cabe justamente dentro do texto que nós estamos lendo. Por quê? É Deus quem escolhe. Ele não escolhe por mérito, escolhe segundo a riqueza da sua graça, antes da criação do mundo. Ou seja, antes de todas as coisas, Ele é Deus, e Ele já tinha estabelecido as pessoas que... aí eu vou tentar não puxar para um lado nem para o outro. As pessoas que escolheriam ter fé, ou que responderiam com fé ao chamado. Não tem nenhuma controvérsia aí? Não? Certeza? O microfone está aqui. Tem os calvinistas aí que eu sei. Não tem, Tatu? Tem. Mas, irmãos, não quero expor ninguém aqui, tá? De maneira alguma, não é a minha intenção. Como eu disse para os irmãos, como eu vim de uma tradição arminiana, quando eu entendi o que Calvino interpretou do capítulo 9, eu me rendi mais à soberania de Deus do que a parte da responsabilidade humana de Armínio. Porque para mim não cabe. Não cabe, e eu me prostro diante da soberania de Deus. Não tem como eu fugir e tentar entender Deus, a maneira como Ele trabalha, a maneira como Ele age, a maneira como Ele escolhe. De jeito nenhum, Ele é soberano. Ele faz como lhe apraz. Jó vai entender isso. Os irmãos conhecem a história. Jó era um homem rico lá, e tinha lá seus filhos, tal, a grande riqueza, um homem íntegro, tal, que se apartava do mal. E aí Deus, sem dar satisfação nenhuma, de repente, permite que o diabo vá lá e acabe com a vida de Jó, acabe com a sua família, acabe com seus bens e acabe com sua saúde. E Jó está ali sem entender o que está acontecendo. Tem lá os amigos que chegam e começam a acusar que ele tinha pecado, tal. E aí chega no capítulo 37, Deus não aparece para Jó para dar satisfação para Jó. Ó, Jó, entenda, meu amiguinho, eu deixei você passar por isso, para provar para o diabo que você me servia, não era pelos bens. Não. Deus simplesmente coloca diante de Jó algumas perguntas. Quem é você, Jó? Onde que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Sabe, essas perguntas que Deus vai fazendo uma a uma, vão humilhando Jó de uma forma, colocando ele no seu devido lugar, até o ponto dele entender e declarar lá no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isso, irmãos, não é para trazer, vamos dizer assim, um medo de ser lançado no inferno, um medo de Deus nos rejeitar. Não, isso é para trazer segurança de que tudo está nas mãos de Deus. Talvez você tenha pensado assim, dizer que todas as minhas decisões que eu tomei até aqui hoje foram guiadas por Deus. Será que diante da fé que eu expresso em Deus, será que é ela que guia as minhas decisões? Sim, é a fé que você expressa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Justamente o contrário do que o povo judeu tentava fazer. Eles tentavam obter o favor de Deus através dos méritos, de cumprir a lei, mas não conseguiram alcançar a graça. Por quê? Eles tentaram impressionar a Deus com a sua maneira de viver, tentando obedecer aos preceitos da lei. E, em contrapartida, os gentios, que somos nós, que sem lei alguma, recebemos a mensagem do Evangelho, cremos. Claro, como é que nós cremos? Através da ação soberana de Deus no nosso coração. E aí eu trago para discussão um outro texto. Quando Nicodemos vai até Jesus, capítulo 3 de João, ele vai reconhecendo
que eles sabem quem era Jesus. Ele declara: ó, nós sabemos que o Senhor veio de Deus. E só que Jesus, ele dá uma resposta para ele e diz assim, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos não entende nada disso. Vamos ler só para a gente ter um entendimento legal aqui sobre isso. João capítulo número 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor, falando com Jesus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Entende como que a natureza humana cogita das coisas aqui naturais, não consegue compreender a profundidade de como que Deus age na história, como que Deus age nas nossas vidas. O Nicodemos era um mestre da lei, era um cara entendido, um rabino muito respeitado, um mestre muito respeitado, mas ele não conseguiu entender isso. E Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. Para nascer, alguém aqui fez, vamos dizer assim, fez a escolha, escolheu nascer? Alguém, sei lá, antes de existir os seus pais, você decidiu lá, antes de nascer você era uma alma, não sei, você decidiu: eu quero nascer brasileiro, eu quero nascer português. Ninguém decide onde vai nascer, ninguém decide. Nicodemos, ele não consegue entender algo que Jesus está falando sobre justamente o poder de Deus de fazer e realizar as coisas de acordo com a sua vontade. Por quê? Continuando, versículo de número 5. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Aí eu já li esse daqui. Portanto, não se surpreenda quando eu diga: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então a gente, vendo, olhando para esse texto com sinceridade, a gente vê que por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha conhecimento, tem ações soberanas de Deus que fogem à nossa compreensão. E esse nascer de novo é algo que foge completamente à nossa compreensão. Porque naturalmente falando, teríamos que voltar, como Nicodemos disse, voltar ao ventre da mãe e nascer. Mas não, ele está falando de nascer da água e do Espírito. Ser uma pessoa regenerada. Ser uma nova criatura. E isso é só a graça e a misericórdia de Deus que pode realizar isso na nossa vida. Não é por escolha própria nossa. Eu não escolhi nascer da água e do Espírito. Deus me fez nascer da água e do Espírito. Vocês entendem essa afirmação? Concorda com essa afirmação? Eu não tenho como escolher nascer do Espírito. Deus é quem escolhe na sua soberana graça, na sua presciência de todas as coisas. O próximo. A injustiça, então, da parte de Deus. Bom, aqui Paulo vai responder um questionamento, porque ele está falando sobre Deus ter amado Jacó e rejeitado Esaú. E só que essa mensagem diz que, mostra que Deus escolhe as pessoas conforme o propósito dele e as chama sem levar em obra
ou sem levar em conta as obras que praticam. Então, bom, se Deus já chamou antes de eu realizar qualquer coisa, e mesmo assim, a pessoa acha que ainda pode escolher, entra meio que em dissonância com a soberania de Deus. Porque Paulo vai responder que, olha, não há injustiça da parte de Deus, porque Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E aí ele vai usar o texto também lá de Faraó, lá no Egito, lá de Êxodo, que Faraó endureceu o seu coração, e aí depois de algumas pragas, né, que Deus enviou lá sobre o Egito, o coração de Faraó foi endurecido, e Deus só diz que, olha, vou usar, né, a vida do Faraó para revelar o meu nome sobre a terra. E Deus realiza isso independente da escolha do Faraó. Na realidade foi Deus quem escolheu aquele Faraó para realizar essa obra, de livrar os israelitas e revelar o seu poder e revelar a sua glória. Então, Deus não deve salvação a ninguém. Se Ele escolhe salvar, é misericórdia. Ele não fez essas coisas na vida de Jacó, simplesmente porque Jacó mereceu. Na realidade, se a gente olhar a história de Jacó, Jacó tinha uns problemas de caráter muito grande, né? Já era um enganador. E as atitudes, né, que ele faz assim para enganar o seu irmão, depois para enganar o seu pai, mostram que ele era uma pessoa meio difícil de lidar, uma natureza meio complicada. Mas Deus escolheu ele, e quem somos nós para julgar? Quando a gente vê também a história de Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas teve uma falha no caráter que eu acho impressionante. Eu, como ser humano, se eu fosse julgar de fora, eu olhava assim para Davi e falava: Davi, olha, Deus agiu, mas com muita misericórdia, hein, na sua vida, hein? Muita misericórdia. A gente tem essa, vamos dizer assim, essa liberdade de entender, né, a reação que a gente tem diante de certas atitudes desses homens que Deus escolheu. Mas Ele escolheu por quê? Porque eles eram pessoas boas? Não. Ele escolheu salvar, ou Ele escolhe salvar quem Ele quer. E Ele não deve misericórdia a ninguém. Na realidade, Deus pode executar juízo sobre toda a terra, no tempo que Ele quiser, e sobre todos, se Ele quiser destruir toda a humanidade, Ele é soberano. Nós acabamos de ler o que é a soberania divina. Ele é soberano sobre todas as coisas. Se você olhar para a história de Noé, você vai ver que a situação da humanidade era mais ou menos parecida com a nossa hoje. As pessoas casando, dando-se em casamento, violência e tantas outras injustiças. Mas lá vai dizer no capítulo 6, que Deus, além de se entristecer com essa situação em que chegou a raça humana, Ele decide dar cabo da humanidade. Fala: vou destruir a humanidade, vou destruir os animais, vou destruir tudo isso daqui. Só que aí você vai olhar e ver que Ele usa de misericórdia para com Noé. Porque Ele olha para Noé com graça. Ele não olha para Noé e fala: bom, Noé é um cara bom, né, um cara que se desvia do mal, então acho que eu vou usar de misericórdia com ele. Não. Se você ler muito antes de o texto dizer que Noé era um homem íntegro, que se desviava do mal, um homem justo, muito antes disso, Deus decidiu agir com graça. Deus decidiu salvar Noé e a sua família. Deus decidiu. E por 100 anos, né, Noé construiu lá a arca. Deus tinha dado para ele todos os detalhes para fazer a arca, os compartimentos. E ele, com aquela atitude dele de obedecer a Deus, construindo a arca e pregando e falando que Deus iria trazer juízo durante mais de 100 anos. Mas ninguém se converteu. Ninguém. Por quê? Porque Deus tinha escolhido salvar Noé. Deus já tinha decidido que ia destruir toda a humanidade.
Agora, por um ato de misericórdia, ele escolhe salvar Noé e a sua família. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Se não fosse a misericórdia de Deus, toda a humanidade deveria ser destruída e Deus não precisava dar satisfação para ninguém. Você imagina? Pois não, doutor. Pode, à vontade. Eu entendo que dentro dessa soberania de Deus, existe uma justiça de Deus e uma fidelidade de Deus, dando oportunidade a todos. Então, por exemplo, quando fala que ele endureceu o coração de Faraó. Faraó já tinha o seu coração duro, já tinha o seu coração com ódio endurecido. O que eu entendo que aconteceu ali, que Deus usou o próprio sentimento de Faraó ali, para falar assim, seu coração está dessa forma, então eu vou usar ao meu favor o seu coração duro, dentro dessa justiça, para que tudo se conclua ali, que foi que nós sabemos que aconteceu. Davi, por exemplo, Deus conhecia e amava Davi segundo o seu coração, mas Davi cometeu várias atrocidades, né? Adulterou, matou e tudo mais. Mas mesmo assim, Deus conhecia o seu coração e deu oportunidade para Davi, conhecendo profundamente o seu coração. E sobre o que você falou agora do Jacó, Esaú? Não. De Noé. Isso. Noé. De Noé, por exemplo, Noé, Deus escolhe Noé porque conhecia o coração de Noé, a integridade de Noé, né? O seu coração bondoso que se desviava das coisas ruins desse mundo, e conhecendo o coração de Noé, ele escolhe Noé. E aí, ele dá a oportunidade durante muitos anos de Noé falar que existe uma salvação para aquelas pessoas que iriam ser mortas ali por causa do dilúvio. Então assim, Deus, acima de toda a sua soberania, né, ou dentro de toda a sua soberania, eu enxergo que Ele é justiça, e Ele dá oportunidade para escolhas dentro do nosso livre-arbítrio. Então assim, Ele faz coisas às vezes, como Ele fez na vida de Jó, que a gente de repente não entende. Jó, homem íntegro, né? Andava dos caminhos do Senhor, não se desviava, e de repente caiu. Deus permitiu que Satanás pusesse a mão nele, mas que não tirasse a vida dele. E ele continuou íntegro, continuou fiel. Então Deus, muitas vezes nós vamos passar por provações, né, por dificuldades, ou até coisas que nós falamos, mas nossa, quanto mais, eu já ouvi muito isso, né? Quanto mais eu busco a Deus, mais eu sou tentado. Quanto mais eu busco a Deus, mais as coisas acontecem na minha vida. E vai ser assim, até que Ele venha, ou até que a gente vá até Ele. Então, dentro da sua soberania, Ele nos dá a oportunidade de escolha, porque nós temos essa liberdade dentro da vontade dEle. Amém, obrigado, Tutu, Deus abençoe. Bom, voltando aqui então, próximo por favor. Eu iria ler aqui o texto que fala sobre Noé, mas como o Tatu já explicou bem, né, a gente conseguiu entender aí. Voltando então para o texto, por que Deus se queixa? Uma pergunta que Paulo, né, entenderia que iriam fazer lá com, né, o pessoal que ia receber essa carta, que ia perguntar, né, por que Deus se queixa se o homem não tem direito de escolher, como no caso aqui, né, se as pessoas foram escolhidas muito antes de decidir, ou de escolher fazer o bem ou fazer o mal. Muito antes de nascer, Deus já tinha as escolhido. Aí, na revista, vai dizer que... vai dizer, ou vai tentar dizer, né, que a gente tem essa capacidade de decidir, ou ter o livre-arbítrio vindo de Deus. Não é um livre-arbítrio meramente humano, não é uma escolha humana. Por quê? Se a gente olhar lá no Jardim do Éden, Adão teve livre-arbítrio.
Adão e Eva tiveram livre-arbítrio? Tiveram. Eles podiam escolher. Deus tinha dito para eles não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles, por iniciativa própria, tentados ali pela serpente, decidiram abrir mão de Deus, decidiram simplesmente se rebelar contra Deus. E dessa rebelião, isso transferiu para a gente esse vírus chamado pecado. E quando transmitiu para a gente esse vírus chamado pecado, a gente não consegue produzir um remédio naturalmente, não consegue. Nós não conseguimos. O pecado, segundo alguma definição, significa errar o alvo. Se a gente errou o alvo, Adão errou o alvo, e toda a humanidade continua errando o alvo, se não tem alguém de fora para chegar e decidir nos salvar, por nossa iniciativa própria, nós não conseguimos. O Tatu colocou bem aqui que nós temos responsabilidades, inclusive é o que você vai falar no capítulo 10. Eu estou falando sobre a soberania divina, o Tatu vai falar sobre a responsabilidade humana. E eu, particularmente, prefiro me render à soberania de Deus do que confiar na minha responsabilidade, porque eu sou bem responsável. Então eu prefiro deixar minhas escolhas com Deus. É lógico, eu vou decidir, tipo assim, algumas coisas aqui cotidianas, como vou levantar de manhã e vou agradecer a Deus, e vou trabalhar, e vou fazer isso, fazer aquilo. São coisas que a gente tem essa liberdade para decidir. Mas com respeito a ser salvo ou salvação, é Deus quem determina o rumo da salvação. Romanos 8 e 28, inclusive, eu quero voltar aqui naquilo que o Demas que já tinha falado na aula passada. Romanos 8, 28. O que diz? Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, declarou justo, e depois de declarar os justos, lhes deu glória. Então, aqui fica bem claro para mim que a soberania de Deus tem um propósito. Tem um propósito de justamente trazer salvação àqueles que pela fé declararam a sua fé em Deus. E eu acredito que não foi uma escolha meramente humana, no sentido de ser algo natural do ser humano, mas algo que vem de fora. Se não é o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, convencê-lo da justiça e do juízo, se não é o Espírito Santo, se Deus restringir a operação do Espírito Santo aqui na terra, nenhuma carne se salvaria. Ninguém. Impossível. Correndo aqui que já deu a hora, né? Por último, Romanos 9 nos ensina humildade diante de Deus, confiança na soberania de Deus, gratidão pela graça que nós recebemos, o favor imerecido, porque os irmãos sabem, justiça é você receber aquilo que você merece. Se você trabalhou o mês inteiro, você recebe o seu salário, aquilo lá foi justo, você trabalhou o mês inteiro. Agora, misericórdia. O que é misericórdia? É você não receber aquilo que merece. E o que a gente merece? Condenação. Mas Deus age com misericórdia. Aí eu trago para vocês aqui uma reflexão. Imagine um tribunal, e lá tem 10 presos que estão sendo julgados,
e eles são culpados. O juiz declara que eles são culpados. Os 10 foram declarados culpados, não tem argumento contra, eles foram declarados culpados. Mas aí, o juiz decide que, 3 de vocês, eu vou agir com misericórdia. Ele foi justo? Foi justo porque ele aplicou a condenação. Ele foi misericordioso? Mas então ele teria que usar misericórdia para com os 10. Não. Se todos os 10 estão condenados e ele decidiu agir, decidiu perdoar 3, foi pura misericórdia. E ele não deve satisfação. O juiz não deve satisfação. Por que você agiu com misericórdia? É isso que Paulo está tentando entender. Diante da soberania de Deus, o que a gente precisa ter é humildade. De saber quem Deus é. Como que Ele nos deu esse presente da salvação de uma maneira assim tão maravilhosa. E diante disso, a gente tem essa confiança na soberania de Deus. Saber que Ele está... Ele é sobre tudo e sobre todos. Ele tem o poder de realizar grandes coisas, grandes maravilhas, de intervir tanto na minha vida, ou quanto na vida da igreja, ou quanto na vida da humanidade. Ele tem o direito. Ele é Deus. E quem somos nós? Paulo vai fazer essa pergunta: quem é você? O barro, para querer questionar com o olheiro. Quem é o barro? O barro quer dizer que ele tem a capacidade de dizer para o olheiro: me faz assim porque não está dando certo, não, me faz desse jeito. Não. Deus tem todo o poder para fazer tanto vasos de honra como vasos de ira, para revelar a sua graça, para revelar o seu poder e a sua justiça. Então, diante disso, agradeça muito, muita gratidão mesmo, e cuidado para não transformar a fé em mérito pessoal. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Isso devia produzir na gente reverência e não arrogância. Ninguém conquista Deus, todos dependem da sua misericórdia. Amém? Tem alguma pergunta? Tem 3 minutos ainda. Alguma colocação? Não? Pois não? Por favor, Tutu. Obrigado. Então, eu tenho uma grande dúvida, sempre tive. Por exemplo, Nicodemos, ele reconheceu que Jesus vinha da parte de Deus. Então, Deus não o escolheu, é isso? Por isso que ele não foi, vamos dizer, convencido. É isso que aconteceu? Porque eu creio na soberania de Deus. Amém. Creio assim, com muita humildade, sabendo que eu sou pecadora. Mas eu acredito também que a gente tem uma responsabilidade de decisão. Nicodemos, ele estava reconhecendo, por isso que buscou Jesus, mas o que faltou nele? Para ele entender o que é o reino de Deus. Eu entendo que ele não quis abrir mão dos privilégios, porque ele era um homem muito, vamos dizer assim, muito requisitado, um homem gozava de uma certa, vamos dizer assim, um certo prestígio diante, do povo. E se a gente for entender sobre o que aconteceu com ele depois, ele pode até ter se arrependido, pode ter crido, mas pelo menos o que deixa claro na sua conversa com Jesus é que Jesus deixa claro para ele que não é ele nascer de novo da carne, mas sim nascer da água e do Espírito. Se ele tivesse esse novo nascimento, que é impossível por ele mesmo, ou seja, o vento sopra onde quer,
É o Espírito Santo que agir na vida como age nas nossas vidas para nos transformar, para nos regenerar. Se Deus não nos der um novo coração, esse coração velho aqui, irmãos, é rebelde demais contra Deus, contra a vontade de Deus, se rebela contra tudo que é Deus. É só ler o capítulo de número 1, a partir do verso 28, se eu não me engano, de Romanos também, que vai dizer que a gente conhecia Deus perfeitamente, a humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas preferimos ignorá-lo. Por quê? Nosso coração pecaminoso. Então se a gente entender essas duas linhas de interpretação, arminiana e calvinista, eles tentam de alguma maneira trazer luz para a gente, mas no final lá do túnel, as duas vão se juntar e vão dizer para a gente, a fé, ou aliás, a salvação é só pela fé, Deus é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, e a eleição, ninguém pode questionar Deus sobre quem Ele escolhe ou deixa de escolher, ninguém pode argumentar com Deus. É mais ou menos isso. Tá bom? Mais alguém? Não? Podemos encerrar então? Deus abençoe os irmãos, tenham um ótimo domingo, viu?